Teve um objetivo em Deus executar um plano eterno. Pergunte, qual é esse plano? Te salvar. O plano desde a eternidade que Deus tinha era salvar a cada um de nós. E Ele executou esse plano através do seu Filho, Jesus Cristo, cujo qual Ele designou. Ele passou uma missão de descer na terra, viver e padecer por cada um de nós. Ele viveu nessa terra cerca de 33 anos e meio. Pelo menos é isso que os historiadores dizem. E a morte de Jesus simbolizou toda e qualquer justiça que precisava ser quitada diante de Deus. Porque entenda uma coisa, o seu Deus e o meu Deus, Ele é justo. O que Ele é? A partir do momento que o homem desobedeceu, ele precisou então pagar o preço desse pecado. Então Deus tinha duas alternativas. Primeira alternativa, eu vou fazer o homem pagar, condenando ele eternamente. Segunda alternativa, eu vou ter que achar um outro caminho de eles pagarem, mas alguém vai ter que pagar no lugar dele. Então Deus entrou em um grande conflito. Como é que eu vou fazer isso? Porque a primeira opção para mim não é uma opção. E eu não posso pegar um homem que é pecador como esse e falar assim, ó, morre por ele. Porque a minha justiça não vai ser completa. Eu não vou estar saciado nisso. Eu não vou ser satisfeito nisso. E aí Deus teve uma ideia. O que Deus teve? Já que o irmão dele não pode fazer por ele, vamos fazer o seguinte, eu faço. Eu acho que eles não entenderam não, Pedro. Ele pagou todo e qualquer preço que você precisava pagar. Hoje diante de Deus você não deve absolutamente nada. Não é que ele parou de olhar para a sua conta devedora. É que ele olha para você e fala, ué, tá zerada? Porque ele foi e pagou o preço por você. Esse é o plano de Deus. Aí para pensar comigo. Ok, entendi o plano de Deus. Então eu fui salvo. Mas para quê? Qual que é o objetivo da minha salvação? Qual que é o fim da minha salvação? Aonde vai chegar essa salvação que agora eu recebi? Quem aceitou Jesus como suficiente Salvador aí, levanta a mão para me dizer, para me ver e diga assim, eu. Glória a Deus pela sua vida. Qual que é o objetivo da sua salvação? Para que você foi salvo? Qual que é o fim? Será que Deus te salvou para que você pudesse hoje servi-lo? O fim é você fazer coisas para Deus? O fim é qual? Será que Deus te salvou porque Ele queria resolver um conflito com Ele mesmo? E é só isso? Agora vocês que se explodam? Qual que é o objetivo da nossa salvação? Qual que é? Quem pode me dizer? Quem pode me ajudar a pregar? Fala alto aí, me ajude. Amor? Depois da salvação, qual é o objetivo? Alguém falou amor? Qual que é o objetivo da salvação? Não porque Ele salvou, ok? O objetivo, oi? Libertação. Glorificar a Deus, o que mais? Ter relacionamento com Ele. Aí, ó. Que isso, hein, menino? Tá treinado, hein, varão? O objetivo é só um, pergunte qual? Você ter a imagem exata de quem Deus é. Você ter a imagem exata de quem Cristo é. O que eu estou querendo dizer para você? O objetivo de Deus ter executado todo o plano que Ele executou é você ser idêntico a Cristo. É você ter a mesma semelhança de Cristo. É você... Deixa eu te mostrar isso, você não está acreditando em mim. Coloca aí, Gênesis capítulo 1, no verso 26. Eles vão entender isso de uma vez por todas. Vamos lá. Você tem que prestar atenção, irmão. Mesmo que você já leu esse versículo, mesmo que você já tenha ouvido pregar, relaxa. Deus tem coisas novas. Vem comigo. Então, disse Deus. Quem que disse aqui? Façamos os seres humanos a nossa imagem. Perceba, desde o primeiro mandamento de Deus,
em relação ao homem, ele já mostrou o seu interesse com o homem. Qual interesse é esse? Que ele tem a mesma imagem que eu tenho. Que ele tem a mesma imagem que nós temos. A imagem da Trindade. Ele quer, o objetivo de Deus é que você tenha, Cairo, a mesmíssima imagem que ele tem. Porque qual é o objetivo de Deus? Que você possa representá-lo aqui na terra. Por isso que depois que você aceita Jesus, você passa a ter uma representatividade na terra. Agora você não vive mais à sorte. Agora você tem uma imagem cuja qual você vai prestar conta no final de tudo. Aliás, tem o tribunal de Cristo, né? Que todos nós que somos salvos, vamos prestar conta diante dele. Porque o que Deus espera depois que te salva? Que você o represente. Que você seja a representação dele na terra. Quando as pessoas olharem para você, o que Deus quer? Ele quer que as pessoas olhando para você vejam ele mesmo. A forma que Deus encontrou na humanidade de estar perto dela, vivendo com ela, é você enxergando ele no seu irmão do lado. Você consegue entender isso, sim ou não? Esse é o objetivo dele. Ele não disse só isso mais. Olha o que ele disse. Conforme a nossa semelhança. Então não basta você ter a imagem dele. Você precisa ser semelhante a ele. Perceba como esse é o propósito original de Deus. E veja isso. Domine eles sobre os peixes do mar. E ele vai continuar. Perceba, antes de Deus dizer domine, ele disse quem ele era. Porque mais importante para Deus do que você faz, é quem você é. Vou dizer de novo, porque muito ruim, ficou muito ruim. Melhor para Deus é quem você é do que aquilo que você faz. Porque o objetivo de Deus não é que você faça coisas, é que você se torne algo. Antes de ele dizer domine, ele disse você é. O que isso nos ensina? Pergunte o quê? Que você precisa estar interessado mais em quem você está se tornando do que daquilo que você está fazendo. Eu vou dizer de novo porque você não entendeu e você não está prestando atenção. Grande parte de você está distraído. Olha aqui para mim, pelo amor de Deus, que eu já vou terminar. Me ajuda, santo. Mais importante do que o que você faz é quem você está se tornando no processo. Você pode estar fazendo tudo certo. E a imagem do final não é como Cristo. Então olha aqui no fundo dos meus olhos. Não adianta de nada. Aí eu falei para Deus, né? Que estranho. Será que é possível fazer tudo certo e no final não se tornar como Cristo? Aí ele falou, ué, você nunca viu os fariseus? Os saduceus, os mestres da lei? Olha o que eles faziam, gente. Eu fiquei chocado quando eu fui estudar. Judeu geralmente faz isso. Eles pegam a lei de Deus. O que eles pegam? A lei é o que Deus deu a Moisés. Tem as leis da pedra, que são as 10 mais conhecidas, ok? Mas tem mais de 600. E veja, eles pegam a lei e eles criam regras em cima dessa lei para que eles fiquem longe de desobedecer essas leis. Você está aí, diz um amém? Então se Deus disse não faça A, eles colocam duas coisas na frente para nem passar perto de não cometer o A. Aí quando Jesus veio, contra quem que ele lutou? Contra quem que ele, contra os pecadores da época? Contra esses. Olha que loucura. Os caras que, entre aspas, faziam tudo certinho, eram os perfeitos da época. Jesus olhou e falou assim, isso aí é tudo raça de víbora. Isso aí é tudo inimigo do meu pai. E aliás, foram eles que não reconheceram Jesus, né? Pergunte por quê? Porque eles estão focados em fazer. Jesus está focado em você se tornar. Eu vou dizer de novo. Jesus está focado na sua identidade, não é no seu serviço. Não ache você que o seu serviço não é importante. Que aliás você vai ser coroado e recompensado ou não pelo seu serviço. Mas aonde então se aplica o meu serviço? Qual que é o lugar que as obras que eu vou praticar precisam estar na minha vida, já que não é o mais importante? Vou te mostrar. Vamos comigo para um próximo versículo? Você está aí comigo? Vamos começar pelo, não está aqui, mas vamos começar pelo Efésios capítulo 2, a partir do verso
9. Eu vou ter que ler aqui, eu sentei, mas eu vou ter que ler aqui. Coloca um versículo antes, para fazer mais sentido. Pois pela graça vocês são. Quando fala pela graça, gente, é de graça mesmo. Foi de graça para você. Jesus pagou um alto preço, mas foi Ele que pagou. Você recebe de graça. Você não precisa fazer nada. Se você só reconhecer Jesus como Salvador, pronto, recebeu. E nem quando você reconhece é você, é o Espírito Santo de Deus em você. Logo, deixa qualquer possibilidade de você ajudar na salvação nula. Por meio da fé. E isso não vem de... É dom de Deus. Próximo verso. Não é por obras para que ninguém se glorie. Verso 10. E aqui que eu quero chegar. Porque fomos feitos por Deus, criados em Cristo Jesus, para boas obras, as quais Deus preparou previamente para que andássemos nela. Em outras traduções, Ele preparou essas obras antes da fundação do mundo para que você pudesse caminhar sobre elas. Mas perceba, primeiro Ele quer que você seja feito, depois Ele quer que você caminhe sobre as obras. Ah não, mano, tem que ser melhor, a galera tem que reagir. Olha aqui para mim. Primeiro Deus salvou você e te deu uma imagem. Ele fez algo em você. A partir do momento que Ele te deu algo, que Ele fez algo em você, que Ele quer que você caminhe sobre as obras. O que isso significa? Mais uma vez Deus falando para você, mais importante quem é você do que o que você faz. Então não é que você tem que desconsiderar o que você está fazendo para Deus. É importante o seu voluntariado. Você tem que se entregar, você tem que servir com paixão. Você tem que ser o mais apaixonado. Você tem que falar, irmão, eu vou ser o primeiro e o último a ir embora. Eu sou desses, irmão. Eu sou doido. Sempre fui, desde adolescente. Depois conhece minha história de vida para você ver. Eu cresci limpando o banheiro da igreja, filho. E eu faria isso 10 vezes ainda se fosse necessário. Não tenho problema nenhum com isso. Meu negócio não é ficar pregando. Aliás, o que eu menos faço no weekend aí, ô Gui? Fala para eles aí. Qual que é a última coisa que a gente faz? Ainda que eu pregasse toda sexta-feira, irmão, te garanto, a última coisa que eu faço é pregar. Depois dá uma olhada na minha lista aqui, ó, do tanto de pessoas que eu já atendi hoje, o tanto que eu vou atender ainda depois. Para mim essa é a minha paixão. É dar oportunidade para vocês, fazer vocês crescerem. Mas tem que pregar de vez em quando, né? Tem que alinhar. Faz parte. Mas perceba isso aqui. Você precisa ser o mais apaixonado. Mas você não tem que fazer isso porque você está devendo para Deus. Você está em débito com Deus. Meu Deus, tenho 5 minutos? Ah não, mano. Sangue de Jesus, me ajuda. Veja. Já até se perdi. Veja. Não é porque o seu serviço não é importante. Mas você precisa saber posicionar essas obras que Ele separou para você antes mesmo da eternidade no lugar certo. Porque senão você vai correr um risco. Pergunte qual? Transformar aquilo que você faz no seu Deus. Eu vou além. Se é que é possível ir além depois disso. Transformar o que você faz em quem você é. Você não é o que você faz. Nem as coisas certas. Você está aí ou não? Nem as erradas. Pergunte, quem eu sou? A imagem de quem Deus é. Ah não, mano. Irmão, você não entendeu. Porque se você tivesse entendido isso, você tinha levantado dessa cadeira, Vini, e falado assim, mano, você está dizendo que eu sou igual a Cristo? Eu vou dizer de novo e vou declarar: você tem a imagem de Cristo. Você é a imagem de Cristo. Isso é pela graça. Não é o que você faz, Recap, mas é Ele que fez por você. Isso é amor. Isso é graça. Isso é graça, meu irmão. Essa imagem foi perdida no pecado. Gênesis capítulo 5, coloca para mim por gentileza. A partir do verso 1 diz assim, ó, esse é o registro dos descendentes de Adão. Quando Deus criou o ser humano, a semelhança de Deus o fez. Homem e mulher os criou. Quando foram criados, Ele os abençoou e os chamou seres humanos. Próximo versículo.
aos 130 anos, Adão gerou um filho, a sua imagem. Perceba, já não é mais a imagem de Deus, como ele criou no plano original. Agora é da imagem caída, pecadora, desobediente. Não tem nada a ver com o plano de Deus. Você sempre vai reproduzir aquilo que você é. Por isso que você pode olhar para suas amizades, ela é igualzinha a você. Você sempre vai ser atraído pelas amizades. Você fica aí conversando sobre menina, quem é as pessoas que você vai caminhar? Que fica falando de menina, que não quer nada com Deus, só quer olhar para trás quando a menina passa. Se você é apaixonado por Jesus, olha seu círculo de amizade. Só vai ter apaixonado, irmão. Só vai ter viciado pelo Evangelho. Só vai ter aqueles doidos por Jesus. Você sempre vai atrair aquilo que você é. Você sempre vai reproduzir aquilo que você é. Ai, parece que, não sei, só tem amigo problemático. Eu conto ou vocês contam? Você está aí, você conseguiu entender que Adão começou a gerar a sua semelhança? Adão começou a gerar conforme a sua natureza caída. Esse é o plano original de Deus, sim ou não? Não! Deus não queria que o homem reproduzisse a imagem do homem. Deus queria que ele reproduzisse a imagem de Deus. Quem ele era. Quem ele é. Mas quando o homem peca e cai, o que ele fez? Perdeu a imagem de Deus. Quando você perde a imagem de Deus, você pode se tornar tudo, menos quem Deus quer que você seja. Ficou claro para você com esse texto que o homem perdeu a imagem? Agora abra comigo em Romanos capítulo 8, no verso 30. 29 primeiro, depois do 30. Pega esse verso aqui, meu irmão. Pois aqueles que de antemão conheceu, também os predestinou, ou em outras traduções, marcou, para serem conformes a do seu filho. Olha aqui, Deus te deu um destino, ou se você for levar o pé da letra, um pré-destino. Isso significa que é o que Ele quer, não é necessariamente que você vai fazer, mas Ele te deu um pré-destino. E não foi para você caminhar fazendo coisas para Ele, foi te dar uma imagem, foi te fazer a semelhança do Filho. E a pior coisa que você pode cometer como erro na sua vida é transformar sua identidade naquilo que você faz. Qual é a posição das minhas obras? Daquilo que eu preciso fazer, porque a gente leu, está lá em Efésios capítulo 2, verso 10. Ele separou essas obras. O que eu faço então? Execute todas elas, mesmo que custe a sua vida, mas nunca coloque o seu valor nela. E usa toda a sua obra como um meio para que você possa chegar na imagem. Eles não entenderam? Não entenderam. Mas eu tenho paciência. Eu repito de novo. As suas obras têm que ser só um meio, que você vai passar por elas para alcançar a imagem. Você não sabe, você não percebe, mas enquanto você está servindo Jesus aqui, Cristo está crescendo em você. A imagem de quem Deus é está crescendo em você. E chegará um tempo que quando você chegar no fim da sua fé, que a sua alma vai estar totalmente transformada, como está escrito em 1 Pedro, se eu não me engano. Você vai alcançar o fim da sua fé, que é que depois que você passa por tudo que Deus tem para você, você alcançou a estatura exata de quem Deus é. Aí você vai falar como Paulo falou, está lá em Gálatas capítulo 20, no Gálatas capítulo 2, verso 20. Coloca aí, se tiver errado me ajudem. Estou crucificado com Cristo. Esse aqui é um homem que ele foi salvo. E esse aqui é um homem que ele está caminhando sobre as obras que Deus preparou para ele. Ele não escolheu ser o apóstolo que ele era. Ele não escolheu amar Jesus. Na verdade, ele escolheu odiar Jesus. Ele escolheu odiar até mesmo quem amava Jesus. Ele prendia os cristãos. Ele matava os cristãos. Ele fazia tudo que você pode imaginar com pessoas como você.
Só que como Deus tem um plano e esse plano sempre vai se concretizar, quer você queira, quer você não, então ele preparou esse Paulo para caminhar sobre essa obra, para que o evangelho dele pudesse alcançar a Ásia, pudesse alcançar tantos lugares como alcançou através do ministério de Paulo. E aí ele caminhou tanto sobre essas obras que Deus preparou para ele antes mesmo da fundação do mundo, que chegou um momento que ele chegou a uma conclusão: essas obras me tornaram alguma coisa, essas obras fizeram alguma coisa dentro da minha vida. O que fizeram com você, Paulo? Me crucificou. Eu já não sou mais eu estou totalmente crucificado com Cristo. Assim, eu já não sou eu mais quem vive, mas é Cristo quem vive em mim. A vida que agora vivo no corpo, vivo-a pela fé do Filho de Deus, quem me amou e se entregou por mim. É que está errada a tradução aqui, viu, gente? Troca de tradução. Essa no Filho é do Filho. Quer ver? Troca a tradução e coloca na ACF. Olha lá, ó, do Filho. Isso muda tudo. Pergunte por quê. Uma coisa é você ter a fé em Jesus, outra coisa é você ter a fé de Jesus. Estou falando para você, Caio. Essa galera tem que me ajudar, mano. Galera, vocês têm que levantar dessa cadeira. Estou exigindo muito, né? Você pegou ou não? Você vai chegar em um momento, conforme você vai caminhando nas obras que Deus preparou para você, você vai caminhando nelas. E não é sobre o que você está fazendo, é sobre quem você está se tornando. Se você tem esse entendimento, você como um adolescente vai ser uma bomba no inferno. Porque entendo, o inimigo não está nem aí pelo que você está fazendo. Ele está preocupado com quem você está se tornando. Porque ele sabe que o que vai assustar ele é a imagem que você tem. Porque o que você vai fazer para poder lutar contra ele? Qual é a força que nós temos para lutar contra o inimigo? Irmão, não subestime a criatura que está desde a fundação do mundo, desde antes dela. A Bíblia que você lê, ele viu sendo escrita. Ele viu a morte e a ressurreição de Jesus. Você fala que ele não tem poder nenhum? Jura? Não, somos nós que temos. Não subestime. Eu e você não temos poder contra ele. Mas a imagem que está em mim e em você, meu irmão, está escrito: maior é o que está em nós. Maior é o que está em nós do que o que está no mundo. Só se você está aí, o IQP, levanta dessa cadeira e aplauda forte a Jesus.